A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui então, para não quebrar esse propósito. Eu sempre falo, é importante nós tirar tempo para ler a Bíblia todos os dias. Isso tem feito tão bem, tem abrido meu entendimento, porque imagina, de 10 a 15 minutos você para tudo para você falar com Deus. Ou seja, ouvir Deus falar contigo, te dar uma direção. Meu irmão, minha irmã, é uma luta, eu sempre digo para você terminar o vídeo. Tem pessoa que ela entra e ela não consegue terminar. E tudo na vida é assim. Muitas pessoas elas começam algo na vida e elas não conseguem terminar. E é por isso que elas não são bem-sucedidas na sua vida. Tudo que você começa, você tem que ir até o fim. Enfrentando as lutas, as barreiras, entendeu? Enfrentando a dificuldade. Porque se você não faz isso, entenda bem, se você desiste de algumas coisas da sua vida, você vai acabar lá na frente desistindo de outras também. Pode ver quantas pessoas que desistem de trabalho, de pessoas, não aguenta mais o problema. Então que você venha ouvir Deus falar contigo neste sábado. Vamos ler a Bíblia toda e isso vai te fazer muito bem. Já se inscreva nesse canal, ative o sininho, para você todo dia ter aqui uma palavra, porque nós vamos ler toda a Bíblia. E isso vai te ajudar um monte. Paremos ontem então no livro de Mateus capítulo 14, versículo 13. Mateus capítulo 14, versículo 13. A primeira multiplicações de pães e peixe. Diz assim então, meus amados irmãos. Você tem a sua Bíblia aí, ó? Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Você tem a sua Bíblia? Então vamos ler junto. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela, e curou os seus enfermos. Versículo 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Versículo 16. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então ele disse: trazei-nos. 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, ergueu-os aos olhos aos céus e o abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e esse às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus irmãos, meus amados irmãos, você viu que coisa linda isso? Poxa, Deus ele não vai te deixar na mão, você tem que entender uma coisa. Os próprios discípulos de Jesus, vindo aquela multidão ali, esperando Jesus, imagina, ó, por isso que eu falei. Tem pessoa que ela tem pressa de sair da igreja, né? Tem pessoa que ela chega atrasada e ela sai antes. Ela tem pressa. E é por isso que Deus ele não multiplica o que a pessoa tem. Você viu que ali a multidão espera Jesus, entenda bem, a multidão espera sem ter paciência. E Jesus demorou. Jesus demorou para vir. E a multidão estava tudo esperando ele. Meu irmão, minha irmã, que coisa linda. Os próprios discípulos de Jesus disseram uma coisa muito importante. Despede, eles já estão aqui bastante tempo para eles comer. Meu irmão, minha irmã, quando você não tem pressa de sair da presença de Deus, Deus ele vai suprir as tuas necessidades. Tem pessoa que hoje ela não consegue se aquietar com Deus. Ela fica ansiada, preocupada. Entendeu? Por isso tem pessoa que ela não consegue ficar, às vezes, 2 horas na igreja, 1h30, já fica se sacudindo na cadeira, fica louco para ir embora. E é por isso que Deus não supre.
Então o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, não precisa despedir eles. Eles estão aqui me esperando, já faz várias horas, nós vamos abençoar a vida deles. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, você não ter pressa de sair da presença de Deus. Vale a pena você esperar o tempo de Deus te abençoar. Porque a Bíblia diz aqui que os discípulos, imagina os discípulos de Jesus, não acreditaram no que Jesus podia fazer. Talvez a tua família não acredite no que Deus vai fazer na tua vida. Talvez as pessoas não acreditam. Mas eu digo para você, tenha paciência. Não fica ansioso, não fica preocupado. Porque Deus vai multiplicar o que você tem para te abençoar. Entendeu? Jesus não trouxe nada de fora para ajudar aquelas pessoas que estavam com ele. Ele multiplicou o que aquelas pessoas tinham. E elas tinham um pouquinho. Não é verdade? O que era 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de gente que tinha ali? Para eles, talvez, era impossível. Mas para Deus, não. Quando você coloca o que você tem nas mãos de Jesus, ele multiplica para você. É isso que você não entende. Quando você coloca o pouco que você tem nas mãos daquele que pode multiplicar, você tem o suficiente para ele multiplicar e te abençoar a sua vida. Mas tem pessoa que ela não entende, ela fica murmurando, reclamando, o que vale a pena? Eu estou aqui na igreja faz tempo. Eu conheço a palavra de Deus faz tempo, para mim as coisas nunca mudam, não. Jesus pegou aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos que era pouquinho, e ele agradeceu. Como você que pega o teu salário, agradece. Come o pão de cada dia, agradece. Agradece por você ter uma casa para morar, pelo salário que você tem, pela saúde que você tem. Quando você agradece o que você tem, Deus vai lhe dar aquilo que te falta. Você entendeu? Eles tinham o suficiente para Jesus multiplicar e suprir as necessidades, porque eles estavam ali esperando Jesus. Eu tenho a certeza que os que foram embora perderam o milagre. Sabe aquela pessoa que ela não consegue esperar, ela desiste, ela perde o que Deus tem para ela lá na frente. Entendeu? Por isso que hoje, entenda bem, as palavras negativas têm mais impacto nas pessoas do que as palavras positivas. Pode ver quantas palavras negativas te desanimam e quantas palavras positivas não consegue banir essas palavras negativas da sua vida. Por quê? Porque você muitas vezes dá mais importância às palavras negativas do que às palavras positivas. O ser humano, as pessoas são assim. E por isso sofre, por isso padece. Mas aqui, meu irmão, essa palavra é muito forte. E nós vamos continuar no capítulo 14, versículo 22. Presta atenção que vai te ajudar muito. Hoje a leitura está muito boa. Fica até o final do vídeo, não sai daí. Jesus anda por sobre as águas. Mateus 14, 22. Logo a seguir compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. 24. Entretanto o barco já estava longe, a muito estágio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. 25. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Tomado de medo, gritaram. 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor! E no 31 diz assim: prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa palavra aqui é uma palavra muito forte, que eu quero que você entenda. Por que Jesus ele falou para Pedro, homem de pequena fé? Quando você repara nos problemas, entenda bem, quando você repara nos problemas e você tira os olhos de Jesus, que a tua vida começa a afundar, ou seja, dá para trás. Entendeu? Porque a Bíblia diz que Pedro ele começou a andar sobre as águas. Entendeu? Porque ele olhava firme, porque ele obedeceu a Jesus. Entenda bem? Jesus falou, vem Pedro. Presta atenção que isso vai te ajudar muito. Jesus falou, Pedro, vem. Então Pedro desceu e foi de acordo com aquilo que Jesus tinha dito. E ele começou a andar sobre as águas. Mas de repente ele tira os olhos de Jesus. E ele começa a reparar na força do vento. O que aconteceu? Ele ficou com medo. Você viu, meu irmão, minha irmã, quando você tira os olhos de Jesus, que você começa a ter preocupação, que você começa a ter medo, que você começa a se apavorar, se preocupar. Você já viu? Você que talvez parou de vir na igreja, se afastou dos caminhos de Deus, olha como você repara, às vezes você tem medo, você tem preocupação, talvez não consegue dormir de noite, está vendo uma pessoa preocupada demais. Tem pessoa que ela se preocupa com o dia de amanhã, se preocupa demais com os filhos, se preocupa com a saúde. Por quê? Porque você tirou os olhos de Jesus. Tirar os olhos de Jesus é tirar os olhos da palavra. Então Pedro tira os olhos da palavra, ou seja, de Jesus, e ele começa a afundar. Porque quando você tira os olhos de Jesus, entenda bem, você perde a fé. Por isso que Jesus falou para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Entendeu? E talvez você que está me ouvindo agora, você tem tirado os olhos de Jesus. E é por isso que talvez teu casamento está afundando, a tua saúde está afundando, talvez a tua vida financeira está afundando. Ou seja, você começou bem, obedecendo ao Senhor Jesus. Mas aí vem as preocupações, talvez venham os problemas, talvez venha o pecado, e você tirou os olhos de Jesus. E olha o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que nesse momento que Pedro começou a afundar, o que ele fez? Ele clamou a Jesus. E chegou o momento de você agora, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo, aclamar a Jesus. Talvez a tua vida está afundando, o teu casamento, a tua vida financeira, a tua saúde. Então nesse momento que você tem que clamar a Jesus, socorre-me Jesus, como ele fez aqui. Socorre-me Jesus. E a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão e puxou. Talvez você está aí afundando, Jesus quer te puxar pela mão. Ele quer te dar força, te tirar dessa situação que você está vivendo hoje. Mas é você que tem que fazer como Pedro, é clamar. Entendeu? O cair do homem, o levantar, é de Deus. Mas aqui uma coisa me chama a atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, é que nós vimos a importância de você ir no monte e orar. Jesus, enquanto ele vai para o monte orar, e a Bíblia diz que ele ficou várias horas, no monte orando, os discípulos, contra a vontade, sobem no barco e vão para o mar. Ou seja, por que eles não foram com Jesus? Entendeu? Se eles fossem com Jesus para o monte, talvez quando eles voltassem, aquela tempestade tinha passado. Ah, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas que Deus avisa, né? Ore, vem para a igreja, lê a Bíblia, busca Deus, e as pessoas não querem dar ouvido. Aí quando se deparam com uma grande tempestade, falam assim, por que eu não fui? Por que eu não fiz? Não adianta você deixar acontecer alguma coisa para você dizer, por que eu não fiz? Quando Deus ele te avisa, você tem que pegar o aviso de Deus e colocar em prática na sua vida. Jesus vai para o monte orar e eles foram para o barco. A Bíblia diz, compeliu Jesus. A palavra compeliu quer dizer obrigou. Ou seja, eles não queriam ir. Eles foram obrigados. Talvez por causa de um colega, por causa de um amigo. Foram para agradar os outros e deixaram Jesus de lado. Jesus foi orar. E quando Jesus volta, entenda bem, Jesus lá no monte viu eles em perigo. Porque Deus ele sempre vê quando nós estamos em perigo. Mas antes ele tenta nos avisar. É isso que você não entende. Quantos avisos de Deus você teve e você não deu ouvido? E depois que quebrou a cara, depois que deu errado, viu que Deus estava certo. Viu que a palavra de Deus estava certa. E a pessoa não tem força de voltar. Parece ter uma coisa que amarra a pessoa, não é verdade? Mas, meu irmão, eu digo para você uma coisa.
A palavra de Deus, ela te orienta de uma maneira que te gera fé. Entendeu? Então, para nós não demorar, como já se passamos muito, né? Agora, capítulo 14, versículo 34. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconheceram os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinha, e trouxeram todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. E todos que tocaram ficavam sãos. Que coisa linda a palavra de Deus. Olha como vale a pena você ir no monte e você orar. Quando Jesus chegou naquele lugar, as pessoas reconheceram ele. Quando você reconhece o que Jesus fez na tua vida, você vai falar para o vizinho, você vai falar para o familiar. Porque foi Jesus que te tirou da depressão, que te curou, que tirou a ansiedade, que tirou a angústia de você. Você quer falar para todo mundo, ou seja, você não fica só para você. Porque você sabe tudo o que ele fez por você. Meu irmão, vamos falar das maravilhas que Jesus tem feito por nós, não só para você, mas para as pessoas também que convivem com você. Você vê pessoas às vezes no trabalho reclamando, da sua família reclamando, e esse é o momento certo de você dizer: tem um Jesus que me tirou a ansiedade, que me curou. Tem um Jesus que me deu a paz, que também pode te dar. Ali eles fizeram isso. Reconhecendo Jesus, as pessoas foram lá e buscaram todo mundo que estava precisando de um milagre. E as pessoas tocavam nas vestes dele e era curada. Que você possa ter essa fé a partir de hoje, para que você receba o milagre. Porque eu tenho a certeza que ainda esse mês de setembro, você vai reconhecer o que Jesus fez por você. E você também vai querer que ele faça na vida dos outros o que ele fez por você e pela sua família, em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Amanhã voltamos então, paramos aqui no capítulo 15. E amanhã continuaremos, porque hoje a palavra foi boa, passou um pouquinho, mas eu tenho certeza que valeu a pena, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.